Isso, vamos no everybody, porque essa aula será gravada, tá bom? Bom, antes de tudo, começando, meu nome, eu sou a Ximena, sou a professora de vocês de física, tá certo? Bom, eu já tenho a apresentação aqui rolando, vou dar um full nela, tá certo? Deixo aqui todo o meu contato, beleza? Ali está meu e-mail. Galera, eu respondo sim o e-mail, tá? Só se não for lá pela meia-noite, 1h da manhã, aí você não acha que eu vou estar ali respondendo para você, né? Nem que se você rasgue seu coração. Mas eu respondo sim os e-mails em até 24 horas, no máximo assim, 40, 48, 2 dias, no máximo assim, tá? Mas eu respondo. Tá bom? Mas não seja de madrugada, por favor. Essa é a hora de você estar dormindo. O cérebro tem que descansar um pouquinho para que você descanse ali e você compreenda bem o que você está aprendendo no dia a dia, beleza? Bom, deixe também ali, logicamente, lá no Siga vai estar bonitinho os links, correto? A aula também vai estar lá, a gravação também vai estar lá. E eu tenho um canal no YouTube que tem algumas aulas do ano passado que eu gravei de alguns temas. Esse tema específico em si, no ano passado, ainda estávamos no presencial. Então, vocês vão ser o primeiro para ter esse tema. Mas tem alguns temas depois que vocês vão esbarrar, que vão ter vídeos lá também, que pode ser interessante para complementar o material, beleza? Eu vou ver como a nossa aula, nossa periodicidade é a cada 7 dias, né, toda semana. Então, dá para a gente ter esse encontro assim. Mas, às vezes, se alguma coisa acontece, eu já deixo uma aula gravada, aviso vocês. E, às vezes, vocês podem até ter algum dia da semana que não venha até a minha aula presencial, né? Como a gente, não presencial, mas online, assim, que a gente está no bate-papo. Mas, pode ser que já esteja lá a aulinha no YouTube. Beleza? No YouTube eu sempre vou deixar o material, também a aula como hoje, o PDF que eu uso para aula, tá certo? Às vezes até deixo no link da descrição do vídeo, como vocês vão ver de aulas passadas, algumas aulas dicas, tá? Logicamente eu sempre reforço, vocês estão começando na física. Se você jogar o material, ali o assunto X, Y, Z, você vai encontrar, mas sempre mais aprofundado para vestibular, já exigindo de você uma matemática mais abusada, né? Não se descabele, entendeu? Não, eu só coloco aquele material só para que você ouvir uma outra versão, tá certo? Sem desespero, tá bom? Bom, além do mais disso, a aula de hoje é bem suave na nave, né? Porque vocês estão recém me conhecendo, já não vou chegar já atropelando todo mundo, tá bom? Só que antes da gente começar e eu te passar todos os dados aqui de quem eu sou, vamos, então, para algumas coisas importantes, tá certo? Bom, tem pilares na física que são importantíssimos, que não adianta, se você não tiver esses 2 pilares afiadinhos ali, bem estancados, você não vai caminhar na física, tá certo? Por quê? Porque a física precisa e muito. E um desses pilares é a matemática, tá? A física utiliza muito as ferramentas da matemática. Então, é como se você fosse um marceneiro. Você vê uma tora enorme de uma árvore, nossa, que árvore linda, dá para fazer alguma coisa. Se você não tiver ferramentas, ela vai continuar ali. Entendeu? A física é a mesma coisa, tá bom? E, infelizmente, a física, às vezes, é muito pesadelo de muitos, porque não tem esses 2 pilares afiados. Tá bom? Então, sempre reforçando, se você tem dúvidas na aula de matemática, dos assuntos ali da matemática, não empurre, tá? Porque isso vai te atrapalhar em algum momento na física. E ainda te adianto, pode vir te atrapalhar até na química, tá bom? Então, não empurre as suas dúvidas na parte matemática. Tenta estar em dia, que isso vai te ajudar muito na física, tá certo? Lembrando sempre, né? Vamos ter muitas divisões, muitas multiplicações, números com vírgula, né? E depois, lá para frente, mais algumas coisas cabeludas, mas não se desespere, tá? Porque você vai ter sempre a matemática ali como ferramenta, tire suas dúvidas ali, tá certo? Quando eu puder, eu vou poder ajudar. Se eu vejo, nossa, vocês ainda não atingiram tal ponto na matemática, mas eu estou precisando disso, aí eu vou tentar resgatar isso. Olha, gente, vocês ainda não viram na matemática, mas aqui, olha só, uma pincelada que eu vou precisar que vocês saibam, que vocês ainda não viram, certo? Tranquilo? Se vocês quiserem interromper também a aula,
pode abrir o microfone e soltar a sua voz, mas não cante. Tá? Continuando. Outro pilar importante da física, o português. Sim, os problemas em física, né, sempre tem um contexto por de volta, uma historinha, não é que nem matemática ali, 2 números ali, você fica, já sei o que eu vou fazer. Na física não é bem assim, não. Na física tem uma historinha por detrás. Talvez agora no início, pode vir a ser ali, converta, transforme, blá, blá, blá. Mas depois, mais para frente, tem aquela historinha, entendeu? Um carro estava andando, uma bicicleta estava rodando, uma pedra estava viajando, entendeu? Tem umas coisas assim, tá? A física tem historinhas. Então, uma boa leitura, compreensão e interpretação desse texto vai, muitas vezes, te ajudar a resolver sem você mexer uma conta sequer, entendeu? Ou seja, você tem que ter um bom português, entendeu? Não é à toa que vocês devem ter uma matéria lá de interpretação de texto, né, de saber o que o texto está querendo trazer. A física, geralmente, tem essa historinha e vai pedir de você essa interpretação. Então, esteja em dia, beleza? Continuando. Aula dada, aula estudada, tá bom? Não deixe as coisas acumulando. Isso é uma lei que vocês vão acompanhar até na sua formação, se você for mestrado, doutorado, depois da faculdade. Aula dada, aula estudada, certo? Não acumule. Mas ela só deu 2 tópicos. Mas mesmo assim, são 2 tópicos que eu estudarei. Mas ela só deu uma linha. É uma linha que eu estarei estudando. Nossa, ela deu 5 capítulos. Vão ser 5 capítulos que eu tenho que estudar. Tá bom? Aula dada, aula estudada. Não acumulem suas coisas, tá bom? Tá todo mundo suave na nave, mas de repente os carros começam a partida. Se você não acompanhou ali, não colocou o carro em dia ali, não dá para você acompanhar o ritmo. Então, aula dada, aula estudada. Até nosso amigo Darth Vader tá ali estudando, certo? Continuando, vamos então começar nosso primeiro tema. Tá certo? Algumas dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Sei lá, manifestar, rasgar seu coração? Fique à vontade. Eu não tô vendo o chat de vocês, gente, então aí eu vou precisar ouvir, sabe? Nobody? Se tem um silêncio mortal, alguém morreu? Acho que não, né? Então, continue. O professor vai mandar esses slides para nós depois? Sim, vai estar lá no Siga, tá? No Siga, acho que todo mundo tem acesso ao Siga, né? No Siga, eu vou lá, aula 1, né? Introdução, grandezas e unidades físicas, vai estar a gravação desse vídeo, que não adianta eu postar no YouTube, porque eu vou dar a mesma aula depois para outra turma da informática, então não adianta eu postar no YouTube. Se eu postar alguma coisa no YouTube, pode ser alguma coisa complementar, que aí vai estar o link também, numa aba lá no Siga, né, com o tema a respeito para que vocês acessem, tá bom? Mas tudo que é demonstrado na aula é postado no Siga, tá? Vai estar tudo bonitinho lá para vocês, tá certo? Mais alguma dúvida? Nobody? Gente, eu só não tô vendo o chat, tá? Que eu não tô com 2 monitores atualmente. Então, vou continuar, beleza? Ninguém tem mais nada a dizer, por favor, alguém solte o som. Nobody, porque é tão ruim. Não. Tá tudo certo. Não, prof, tá tudo tranquilo, prof, pode continuar. Valeu, valeu. Muitas graças. Vielen Dank. Vamos, então, andiamo, certo? Grandezas e unidades físicas. Esse é o nosso primeiro tema dessa aula de hoje, que acho que são, mais uns 10 slides, tá? Não vou exigir muito de vocês, né? Nesse começo, mas aqui já vão vir 2 coisas interessantes para vocês, tá? Grandezas e unidades físicas. Vamos lá. Para copiar os slides? Olha, não precisa, porque eu vou postar lá no Siga, mas se você quer copiar, fique à vontade. Fique à vontade. Porque, às vezes, se dá tempo eu não falar tão rápido, às vezes dá tempo, sabe? Porque aí você trabalha visão, certo? Leitura, porque querendo ou não, você vai ter que ler para escrever, e quando você escreve, você está lendo de novo. Então, você já está reforçando, sabe? Trabalhando com vários sentidos. Isso, às vezes, é interessante. Tá? Além disso, eu leio o slide, então eu trabalho a sua visão, a sua audição, se você estiver escrevendo,
beleza. Tá? Mas às vezes, se algum... Hoje, como o tema está mais suave, dá para vocês acompanhando, escrevendo. Mas pode vir, às vezes, alguns momentos que vai ser uma aula um pouquinho mais maçante. E eu vou ter que passar um pouco mais correndo. Aí, então, às vezes, não dá para você ficar escrevendo toda hora. Mas como o material vai estar ali no Siga, você depois pode transferir para o seu caderno, porque assim não deixa de ser um tipo de estudo. Tá certo, gente? Beleza? Você vai postar ainda hoje no Siga? Sim, mon chéri, ainda hoje, até umas 6 da tarde, eu posto. A gravação também, beleza? 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 Everybody? Prof, uma coisa nada a ver com o assunto, mas de onde que você é? Ah, é verdade, né? Meu nome é um pouquinho diferente, né? Bom, eu sou brasileira também, mas eu sou de família chilena. Meus pais eram chilenos, meus irmãos são chilenos, só eu que não. Mas tenho nacionalidade chilena também, tá certo? Então, se você quer me chamar de chimena, como no Brasil, né? O X, ou então no espanhol, vocês estão aprendendo espanhol, o X tem som de ri, né? Seria Jimena. Aí é com vocês se divertem. Tá? Que quando eu escuto alguém falando Jimena, eu lembro da minha mãe, né? Nossa, acho que alguém tá bravo comigo. Mas é sem estresse, certo? Podemos continuar? Alguma dúvida mais neste momento? Ou curiosidade, sei lá, pode falar. Gente, eu só não vejo o chat, tá? Então, alguém libera o som. Posso continuar? Pode. Pode continuar. Beleza, então vamos lá. Grandezas físicas. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas. Em física, elas podem ser vetoriais ou escalares. Então, para eu definir que uma coisa é uma grandeza física, ela tem que ser primeiramente o quê? Ela tem que ser possível a ser medida. Tá? Se ela não pode ser medida, eu não posso considerar uma grandeza física, tá certo? Certo? E elas são dois tipos, vetorial e escalar. Continuando. Grandezas físicas escalares. O que é, então, uma grandeza física escalar? O que é, então? É aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade para determinar uma grandeza física, certo? Então, grandeza física escalar, ela precisa do quê? Um valor de um número, certo? Número de 1 até o infinito, certo? E uma unidade, que seria essa unidade, centímetro, metro, correto? Isso é uma grandeza física escalar. Agora, os exemplos que temos aqui, massa. Massa, você vai lá pesar os tomates na feira, são 5 quilos. O que você tem? Um número e uma unidade, certo? Uma medida, se é o número, que é a unidade, e a medida, que é o quilo. A temperatura, hoje de manhã, quem levantou cedo para correr, sabe, estava fazendo 11, 13 graus. Você tem um número, a unidade, e tem o quê? O que está medindo esse número, certo? Que seria o grau, correto? Isso é um exemplo de grandezas físicas, beleza? Continuando. Outro exemplo, comprimento. Quando você pega lá a sua régua, nossa, qual é o comprimento aqui desse livro? Qual é o comprimento desse lápis? Certo? Você tem um número e a unidade. Pode ser centímetro, pode ser metro, depende da unidade, correto? Distâncias, né? Aqueles dois agora tem essas coisas, tem que estar a 2 metros de distância. Nossos amigos ali estão a 3 metros de distância. Você tem um número e tem a unidade, beleza? A unidade e a medida, certo? A medida ali que seria o metro, correto? Grandezas físicas, escalar. O tempo também é uma grandeza física escalar, certo? O tempo você tem em segundos, você tem em horas, você tem em minutos, em milésimos de segundos, certo? O tempo. Bom, já entendi escalar. Tem que ter um valor numérico, né? E uma medida, né? Centímetro, metro, segundos. E vetorial? Qual a diferença, então? Vetorial necessitam, para a sua perfeita caracterização, de uma representação mais precisa. O vetor, a grandeza física vetorial, ela é mais precisa ainda que uma grandeza escalar. Se eu estou falando que ela é mais precisa, ela tem mais informação, correto? É que nem eu falar, eu moro numa casa, ok?
Mas se eu dizer, eu moro numa casa na rua X, no bairro Y, na cidade Z, eu estou sendo mais precisa, correto? A grandeza física vetorial, ela é assim, ela é mais precisa em que ela informa. Então, o que ela necessita para ser tão assim precisa? Ela, além do valor numérico, que mostra a intensidade de representação, certo? Ela também vai ter direção e sentido, tá? Nós vamos esbarrar um pouquinho lá na frente sobre uma coisa que se chama vetor. Vetor sempre tem um valor numérico, direção e sentido, tá certo? Eles têm mais informação. Enquanto na grandeza física eu só precisava do valor numérico e da medida, né? Se era metro, se era centímetro, se era quilo, se era litros, qualquer coisa. No vetor, não é só isso numa grandeza vetorial. Eu preciso também, além dessas duas coisinhas, né? Eu tenho que saber direção e sentido, tá certo? E a grandeza física vetorial tem isso. Temos aqui alguns exemplos. A aceleração, quando a gente for lá começar daqui uns 3, 4 aulas, eu acho, vamos esbarrar em velocidade, começando a cinemática, entendeu? Aprendendo ali os movimentos de tempo no espaço, calculando, vai aparecer nossa amiga aceleração, vai aparecer a velocidade. Tá? Por que eu vou precisar do sentido? Porque tem velocidade negativa, porque se o carro estiver freando, tem aceleração negativa, se ele estiver recuando, também freando, necessariamente a aceleração vai ser negativa. Então, aí eu tenho sentido, tenho a direção, você entendeu? Aí a gente vai trabalhar com grandezas vetoriais, que vão vir junto a essas informações, certo? Força, depois lá no... Deixa eu pensar aqui. Lá mais ou menos em junho, quizás, eu acho que junho, vamos esbarrar com força. Nosso amigo Newton, a gravidade, a maçã da árvore, tá? Lei de inércia. A força também é uma grandeza vetorial. Além do número, né, que você vai ter 9 newtons, né, a medida que você mede a força, você vai saber a direção, o sentido dessa força. E aí, então, vai ser uma grandeza física vetorial, tá certo? Bom, mas também, né, tem algumas unidades na física, né, você, como eu te falei, não falei ali o tempo em segundos, não dei exemplo ali de quilos, não dei um exemplo ali de centímetro, não dei exemplo ali de metros, isso são unidades na física, né, e tem algumas, assim, certas unidades são padrão, tem uma certa regra, tá certo? Para que essas regras? Esses padrões são para comparações, que nem eu não vou poder comparar 5 quilos de batata com 3 centímetros de campo. O que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver, certo? Eles têm que ter um padrão. Tem que ter um padrão. Eu posso comparar algum quilo, né, unidade de quilo, de massa, né, de peso, com alguma coisa que seja com quilo, correto? Eu posso comparar medidas de tamanho com outras coisas que sejam medidas de tamanho. Para isso, eu tenho unidades na física. Eu tenho que ter um padrão. E que seria esse negócio de padrão? Bom, na física, assim, olha só esse exemplo, né? O Porsche, tem um Porsche ali bem bonitão, né? Porsche 911, ele alcança uma velocidade de 300 km por hora, certo? Nesse exemplo em questão, a velocidade é uma grandeza física, em quilômetros por hora. É uma unidade física, certo? Ele atinge essa velocidade, é o máximo que ele atinge, correto? Agora, se eu comparar esse quilômetro por hora, faz sentido eu comparar essa velocidade com, vamos supor aqui, com 500 ml de água? Não faz sentido, certo? Faria sentido se eu comparar a velocidade com alguma grandeza que seja de velocidade. Se eu comparar 2 carros, o Porsche tem 300 km por hora com um K que tem 180 km por hora. Aí faz sentido. Por isso que na física precisa dessas unidades para você saber o que comparar. Correto? Olha só. Para isso, surgiu então o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, tá certo? Quando a gente for mais para frente começar em cinemática, você vai ver que tudo tem que estar em segundos, o tempo tem que estar em segundos. Se não tiver em segundos, tem que converter, irmão. Tem que converter para segundos, entendeu? Se tiver em hora, não, tem que converter, irmão.
Então, você tem que converter para segundo, sem todas aquelas regrinhas, porque é um sistema de unidade, certo? Isso, quando eu apresento, né, já começo apresentando, vou supostamente daqui 2 aulas, cinemática, galera, cinemática, o espaço é em metros, a velocidade é metros por segundo e o tempo é em segundos. Se não tiver, tem que converter, irmão, tem que converter, senão não vai poder trabalhar. Correto? Vai ter umas regrinhas para isso. E isso é o chamado Sistema Internacional de Medidas, tá certo? Nessa conferência aí que está falando, a 11ª, foi lá uma galera lá, os supermestres, os super magos ali, os mestres dos magos, sentaram, né, e conversaram, vamos ter que definir um padrão. Não dá para comparar a formiga com um tamanduá, não, tem que definir um padrão. Aí eles inventaram ali o Sistema Internacional de Medidas. Por que isso também? Isso ajuda, se você está aqui no Brasil, de repente vai para outro lugar, você tem o Sistema Internacional. Ainda tem algumas diferenças, né? Que nem eu sei que na Inglaterra utiliza muito paldes, né? O polegar, ou o feet, o pé, que é utilizado também, o pé, milhas, que é utilizado nos Estados Unidos, eles têm um padrão próprio. Mas eles sabem que tem que converter para um sistema internacional se quiserem falar a mesma língua. Certo? Tranquilo? E aqui eu apresento para vocês 7 unidades básicas do sistema internacional. Quais são elas? Vamos lá. Comprimento. Ele é em metro. Certo? Qual é o símbolo? Sempre vai ter um símbolo que você olha, já sei o que é. Ele é um metro, certo? Então, o MM. O MM, então, é em metro? Não. O MM é o MM. Mas ali, M é o que? O MM? Não. 1 metro, certo? Porque é um comprimento. O que mais? Massa. Massa em quilograma. O símbolo kg. O que mais? O tempo é em segundos. Seu símbolo S minúsculo. Outra grandeza, que aí essas vocês vão ver lá no 3º ano. Intensidade de corrente elétrica, ampere, Fonse, o símbolo dele é um A maiúsculo. Outra unidade que essa temperatura vocês vão ver no 2º ano. Ele é em Kelvin, é um K maiúsculo, certo? Outra aqui que vocês esbarram na química. Tem momento na física e a química, elas se abraçam e estão juntos, tá? É a quantidade de matéria, mol, que o símbolo também é mol. E a outra que vocês vão esbarrar lá na frente, acho que essa é até meio complicadinha, mais difícil de esbarrar. Intensidade luminosa, candela, CD. Tá certo? Aqui eu apresentei muito. Eu preciso saber de cor. Não, eu só estou te apresentando aqui, entendeu? Depois, mais para frente, como a gente vai, daqui umas 3 aulas, esbarrar em cinemática, você vai aprender ali, por estar no padrão, nossa, eu estou usando comprimento, distância em metros, o tempo em segundos, você já vai pegando automaticamente, porque você vai usando mais, tá certo? Que tem algumas ali, como eu falei, você vai esbarrar no 3º ano, outras vocês vão esbarrar no 2º ano, tá certo? Outras talvez você nem esbarre, essa candela ali realmente é bem difícil de alguém esbarrar, tá bom? Bom, galera, na nossa próxima aula, eu falei que hoje era bem rapidinho, bem simples, bem suave na nave, para a gente se conhecer, né? Vamos ter as relações. Aí entra já a matemática, tá? Por quê? Eu não vou poder comparar metros com centímetros. Ambos são comprimentos, mas alguém ali vai ter que converter, né? Se converte, irmão, alguém vai ter que converter ali, tá? Não vou poder fazer essa comparação. E para fazer isso, a gente vai utilizar algumas relações entre unidades. Lembra lá bem, não sei se vocês esbarraram lá no 9º ano, 8º ano, 1 metro tem tantos centímetros. Ou então, 1 minuto tem 60 segundos. Todas essas relações, aqui a gente vai aprender, certo? Para a gente poder comparar. Por que isso? Lá na frente, em cinemática, quando a gente começar a estudar sobre isso, no problema, como pegadinha, vai estar lá no enunciado. Um carro saiu a 300 quilômetros e percorreu em 5 segundos. Eu vou poder misturar tudo isso? Não. Eu vou ter que quilômetros transformar para metro, porque no sistema internacional a distância vai ter que estar em metro, o tempo está em segundo, então eu preciso converter, entendeu? Vai vir essas pegadinhas no texto, tá certo?
Mas antes de a gente começar a cinemática, vamos trabalhar bastante essas relações entre unidades, que aqui utiliza muito regra de 3, tá bom? Isso é um tema para a nossa próxima aula. Como eu falei para vocês, hoje ia ser bem suave, tá bom? Alguma dúvida, se tem alguma alma com alguma dúvida, manifeste agora, o cálice para sempre. Não, tô brincando. Mas se tiver alguma dúvida, rasgue seu coração, estamos aqui para conversar. Temos o quê? Valendo 15 minutos. Tô brincando. Alguma dúvida? Tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Todo mundo me ouviu bem, tranquilo, suave, na nave, belezinha? Sim. 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 Sim, bem tranquilo. Sim. Sim. Bom, galera, foi um enorme prazer, tá bom? Como eu falei para vocês, hoje realmente ia ser uma aula um pouquinho mais rápida, tá bom? Na próxima aula, se vocês já sabem já o tema, eu terminando aqui, eu já vou entrar lá no Siga, lá, colocar esse PDF bonitinho ali para vocês, tá bom? Vai estar ali aula 1, o nosso tema, e também já deixo já no aviso novamente meu e-mail para contatos, correto? E também o canal lá no YouTube que tem aulas antigas, reforçando. Lá você vai ter aula de engenharia, de um monte de gente. Mas eu sempre identifico ali, primeiros anos, engenharia e tal. Então, você não vai cair de paraquedas. Professora, eu vi uma aula e não sabia nada. Não, meu filho, lê ali direitinho. O título que você vai saber o que você está vendo. Bom? Tá certo? Certinho? Belezinha? Tudo bom? Bom, gente, eu sou meio palhaça mesmo, tá? Não se preocupem, tá bom? Tudo certo. Tudo certo. Então tá. Bom, arrivederci, até uma buenas tardes, né? Muito boa tarde, um enorme prazer. E vamos lá, gente. Aula dada, aula estudada, beleza? E vamos que vamos. É um prazer estar com vocês. Beleza? Tchauzinho, gente. Ô, prof, tem que fazer chamada. Ah, é verdade. Como que faz chamada nesse negócio aqui, gente? Desculpa. É que eu tava de férias, sabe? Então, eu tenho que gritar o nome de todo mundo? Como que é? Se você Professores passar geralmente fazem questionário. Daí coloca o nome. Ah, fazem um questionário? Calma aí. Nossa, gente, sério? Faz um questionário? Calma aí, vou pegar aqui as 40 pessoas que estão aqui. Não é mais fácil dar um print na tela e guardar também? Calma aí. Realmente não sabia disso. Ah, vou ter que criar um questionário agora. Bom, gente, eu sei que saiu tudo. Eu sei que todos estavam presentes. Na próxima eu vou saber direitinho fazer o questionário, tá bom? Não se preocupem, estavam todos presentes. Tá bom? Tudo bem? Suave? Beleza? Tá bom, tchau. Beleza. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, valeu. Tchau, prof. Tchau, prof. Prazer. Tchau.